Olá, bom dia a todos para mais um encontro, para mais uma live, para nós mergulharmos juntos nas ideias santas do Enneagrama, para nós mergulharmos nesse processo, nesse caminho, nessa visão, nessa jornada, para que a gente de alguma forma possa expandir a nossa visão para uma visão mais clara, mais iluminada da realidade a partir dos conhecimentos antigos do Enneagrama. Eu sou Nicolai Cursino e queria dar as boas-vindas para você hoje sobre o nosso mergulho nas ideias santas do Raio 2. Eu já agradeço a vocês todos que estão entrando, muito obrigado por Raíssa já me dar um ok que está tudo bem. E assim a gente segue enquanto algumas pessoas continuam entrando no nosso espaço. A ideia do nosso mergulho por essas 9 ideias santas do Enneagrama, ela vem de um propósito bastante prático dentro da minha visão. Nós podemos ter contatos tanto com as virtudes quanto com as ideias santas do Enneagrama através de diferentes níveis. Toda vez que a gente tem um contato muito grande com uma realidade muito superior, muito expandida, é difícil da gente falar, né? Então, quando você tem aquela experiência de Deus dentro de você, porque você pegou um filho no colo, alguém muito querido, o que você está sentindo? Como que foi essa experiência? Muito difícil de falar sobre isso. Quando você tem uma experiência, por exemplo, com a ayahuasca, com uma reza, com uma oração, com um dia com a natureza que você simplesmente respira, todos esses contatos que nós temos com Deus dentro de nós, e aqui sempre lembrando que quando eu uso a palavra Deus, eu estou usando uma palavra que representa o amor universal, o grande mistério, a grande criação, seja qual for o nome ou qual for o rótulo que de alguma forma a gente coloca para isso, e eu vou usar muitas vezes essa palavra e outras, porque palavras são apenas palavras, mas para falar desse amor universal, dessa criação, dessa fonte que tudo emana. E todas as vezes que a gente entra muito fundo dentro de nós e tem uma experiência no nosso coração, no nosso corpo, de Deus, nós temos muitas vezes dificuldade de colocar isso em palavras, né? A gente sabe disso. E é comum que muitas vezes isso tem que acontecer através de um abraço, de um beijo, de uma poesia, de uma pintura, ou muitas vezes do silêncio. Não é interessante que quanto mais fundo a gente mergulha em Deus dentro de nós, mais silêncio muitas vezes a gente recorre, né? São menos atitudes, mas elas são mais profundas, muito mais profundas. Dentro das 9 portas do Enneagrama, quando a gente olha, né, essas 9 portas, elas são ao mesmo tempo portas aonde a grande alma de Deus, ou as 9 formas de alma, de alguma forma, tem uma dor fundamental, e ao se contrair na consciência, isso afeta tanto a mente, que se contrai para uma visão mais limitada, mais cheia de crenças, mais cheia de pontos fixos, sem enxergar a realidade como ela fica muito mais turva. Isso contrai o nosso coração, que uma vez aberto, sensível para tocar as virtudes, eles acabam se contraindo e aquilo vai virando uma série de carências, emoções, formas de sofrimento e dor específicas, dependendo do ponto. Isso afeta também o nosso corpo físico, os nossos corpos astrais, que ao se contraírem também vão tendo uma série de efeitos em relação a isso. Então, quando a gente fala das virtudes e das ideias santas, nós estamos falando da capacidade, e aí no caso das virtudes, do coração humano de sustentar, de se abrir a faces do coração de Deus, em especial as 9 faces, tocá-lo e ser capaz, a partir de práticas espirituais de uma vida inteira, emanar esse coração através de uma vida humana. Nós não estamos falando só de ser tocado no coração pela graça de Deus. Isso todos nós podemos fazer numa oração. Agora, ser capaz de ter um coração humano que, ao ser tocado por isso, responde à realidade de uma forma mais
santa, podemos dizer assim, em qualquer uma. Aí eu estou falando de um cultivar das virtudes, né? E a semana passada nós tocamos nas ideias santas do raio 1 e falamos de algumas virtudes. Só que essa nossa série aqui, ela vai falar sobre esse outro aspecto. Quando o meu coração, de alguma forma, está sendo capaz de fazer isso, o que acontece com a minha visão? Será que é possível desenvolver uma visão da realidade, uma forma de ver a vida que seja mais ampla, que seja mais iluminada, que seja mais a imagem e semelhança da mente de Deus, como a gente poderia chamar? Então, dentro dessas 9 portas, a gente pode dizer que em cada um desses raios há uma contração da mente bastante específica que gera o que a gente chama no Enneagrama de fixação. Ou seja, a minha visão ela fica fixa num ponto. O que era para ser uma visão ampla e aberta e sem filtros, vira uma visão fixa num determinado ponto. E a gente vai falar de 9 fixações. E essa dor especificamente, essa contração, essa cegueira, essa fixação, de certa forma, de uma visão da realidade, ela acontece em todos os pontos e hoje nós vamos falar o que acontece aqui no ponto 2, o primeiro dos tipos dos raios e dos tipos do coração. E aí é mais fácil da gente checar isso, né? Hoje nós vamos olhar para essa visão iluminada, chamada de santa vontade ou vontade divina, e a santa liberdade ou liberdade divina. Mas é importante a gente conhecer primeiro um pouquinho o que acontece quando nós não estamos com a nossa mente sintonizada nesse espaço. Lembrando que não basta apenas sintonizar a ideia santa, a ideia sagrada, ou essa ideia iluminada, como muita visão iluminada, como eu gosto de chamar, ela depende da sua capacidade de treinar a sua mente, como o budismo gosta muito de dizer, para responder, para enxergar na vida a partir deste prisma. Então também, mais uma vez, não é, entre aspas, simplesmente uma capacidade de, numa meditação, numa oração, naquele momento fala, nossa, agora eu estou vendo, minha cabeça estava tão fechada, eu estava vendo de outra forma, mas agora eu estou vendo mais amplo. Mas como você treina a sua cabeça humana, as tuas crenças, a tua visão de mundo, para que você possa ver a realidade cada vez mais a partir desse prisma? E as ideias santas do Enneagrama, elas vão trazer 9 grandes sabedorias. E a gente pode falar em sabedoria, já que são visões de mundo. 9 grandes formas de que se eu consigo treiná-las em mim, as 9, não é simplesmente aquela que tem a ver com o meu tipo ou com o meu raio. O desenvolvimento dessas 9 formas de ver a vida diariamente em mim vai ser a minha prática espiritual mental, a minha prática espiritual de ampliação de visão. E aí vai depender o quanto eu também pratico isso. Eu preciso de conhecimento. Sem o conhecimento eu não consigo evoluir. Mas eu também preciso da minha vontade interna, que é a minha disciplina e a minha continuidade. Mas vamos ver então aqui falando do raio 2, o que normalmente acontece quando nós não estamos sintonizados com isso. E hoje não tem como não falar no raio 2 e não falar do amor. O raio 2 é o centro do amor incondicional. E de alguma forma ele vai falar muito da nossa relação com o amor. A relação com o amor dentro de nós e a relação com o amor que nos atravessa e emana para as outras pessoas. E as visões de mundo, por conta dessa dor ou por conta dessa luz, elas vão interferir radicalmente nas relações que a gente tem com as outras pessoas no que diz respeito ao que nós chamamos de amor. Porque nós usamos essa palavra tanto para uma relação pura com Deus ou com algo livre, ou como nós usamos essa palavra muitas vezes na nossa sociedade para falar do que são compulsões ou carências, na verdade, e que nada tem a ver com amor. E por isso a ideia santa do ponto 2, a santa vontade, a santa liberdade, na minha opinião, elas vêm, e hoje na minha meditação de manhã foi muito do que apareceu, elas vêm ensinar sobre o amor e as relações de amor.
para com os outros e para comigo mesmo. E a gente tem que se perguntar uma coisa, e essa pergunta, ela é bem importante, gente. E eu gostaria que você refletisse na tua vida prática, tá? A tua família, principalmente, é onde eu acho que isso mais vai emanar, né? A gente ainda não tem muita relação desse tipo de amor quando a gente fala do nosso trabalho, do mundo lá fora, mas dentro das relações de família é mais fácil para a gente olhar. Então hoje eu vou convidar muito vocês para trazerem dentro dessa live, dessa conversa, essa relação com as pessoas mais próximas, aquelas que você mais ama, pai, uma mãe, um filho, um irmão, pessoas muito próximas. E a minha pergunta para você, para a gente começar: o teu amor é um amor que liberta ou é um amor que prende? O teu amor, de alguma forma, sendo expresso, não estou falando só de um sentimento, a forma como você ama, como você se comporta, o que você faz para essas pessoas, filhos, esposa, marido, mãe, pai principalmente, é uma forma de ver que liberta ou é uma forma que aprisiona? Porque para muitas vezes o que acontece é o seguinte, gente, nós temos medo de perder as pessoas. E nós temos medo de perder as pessoas porque, nós não respeitamos a santa vontade. E de alguma forma, dentro do nosso medo de perder as pessoas e medo de perder o amor, porque muitas vezes nós estamos ainda sem nos amar completamente. E quanto mais vazio a gente tem dentro de nós, quanto menos a gente ama nós mesmos e quanto menos a gente tem essa relação, com Deus, com o coração maior ou com o nosso coração, mais a gente precisa dos outros nas nossas mãos, pertinho da gente, controlados, amarrados, enredados em nós, para que a gente não se sinta carente, para que a gente não se sinta sozinho. Então, muitas vezes, a nossa forma de expressar o amor, ela vem de uma forma que tem muito a ver também, é sempre uma mistura de tudo isso, tá, gente? Também é o amor real, mas tem muito a ver com um aprisionar. E não é um aprisionar porque eu não gosto dessas pessoas, mas é um aprisionar porque eu me sinto carente lá no fundo, porque eu me sinto só. E por ter esse medo, consciente ou inconscientemente, eu acabo prendendo pessoas perto de mim. Existe uma frase que diz assim: eu desejo, quando eu estiver em amor verdadeiro, eu desejo que você seja livre, até mesmo de mim. Quando eu tiver um real amor, eu desejo que você seja livre, até mesmo de mim. Quantos de nós, como pais ou como mães, ou como irmãos, conseguimos realmente fazer isso? Quantas vezes nós prendemos pessoas na nossa rede de cuidado, de amor, porque nós não suportaríamos essa distância? E o que acontece muitas vezes é que esse amor acaba se tornando uma prisão, um amarrar, uma rede, uma teia. Eu amo e quero manter você perto de mim. Eu quero manter você precisando de mim. Eu não posso deixar que você vá embora ou se afaste, porque caso você vá embora ou se afaste, isso vai doer em mim. E eu ainda não tenho confiança suficiente ou não desenvolvi um amor suficiente que seja mais desapegado. E por que nós temos o apego? Porque nós temos medo. Por uma série de razões, nos 9 pontos, não é somente a nossa, no raio 2 aqui, mas falando em especial do raio 2, porque a gente ainda está carente de nós mesmos. Porque muitas vezes nós não aprendemos sobre o que é o amor. Porque é muito importante como humanidade a gente saber. O que nós temos hoje é porque a gente recebeu dos nossos pais, que receberam dos pais deles, dos avós deles e tal. A humanidade ainda não aprendeu a amar de uma forma livre, todos nós, né? Alguns têm mais essa capacidade, outros têm menos essa capacidade.
mas nós não sabemos, nós ainda somos muito carentes, nós ainda temos muitas feridas na nossa infância. Nossos pais eram carentes, nossos avós eram carentes, nossos bisavós eram carentes, então a gente acaba se agarrando, né? Se agarrando a pessoas, se agarrando a reconhecimento, se agarrando a ser importante na vida do outro, a estar participando, se agarrando a estar envolvido naquilo de alguma forma, porque isso me dá, entre aspas, uma certa garantia de que você não vai embora, pois eu não suportaria dentro de mim. E aí vale uma coisa muito interessante, gente, que é se questionar. Quando eu não permito que alguém se afaste de mim, do fundo do meu coração, porque eu posso deixar, né, um filho se afastar, alguém se afastar que eu gosto, mas lá no fundo eu manter uma rede invisível que prende, não precisa ser visível, mas quando do fundo do meu coração eu sinto que sim, você ir embora para um outro lugar, para um outro país, para uma outra pessoa, dói no meu coração, mas o meu amor é maior do que a minha dor ou a minha preocupação por mim. Então eu vou cuidar dessa saudade dentro de mim, eu vou cuidar desta minha dor, porque ela é minha e não é sua, em nome do amor, porque isso vai te libertar. Não em nome do orgulho, que aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu faço isso, mas dentro de mim fica aquela coisa, tá vendo como eu me sacrifiquei? Isso não é amor incondicional, isso não é a santa liberdade, tá? Isso é uma forma, né, no qual a gente se engana que é uma forma de liberdade, porque se eu não libertei o apego dentro aqui do coração e dentro da minha mente, se eu ainda continuo me achando importante para você, é porque isso na verdade é uma forma de apego disfarçada, né, de um orgulho, de uma falsa humildade, e aí tem a ver com as questões até desse tipo, que não é tanto o nosso foco hoje, mas que a gente tem falado bastante já. Então, quando a gente fala do amor que liberta, e aí, gente, nós somos humanos, tá? Não vamos aqui achar que nós somos seres de amor incondicional, porque nós não somos, né? Mas vale a pena a gente ver o que é possível para nós. E aí traz assim para a tua realidade. Pensa na forma que você cuida dos teus filhos, das pessoas mais próximas, dos teus pais. E assim, respirando um pouquinho, uma pergunta que me vem é: deixa o teu inconsciente responder. Quem você está prendendo por medo de não ter perto de você, de não ter o controle sobre o amor dessa pessoa, ou de que ela te abandone? E só toma consciência, está tudo bem, que isso é seu, não é dela. Que em nome do amor real que você tem por essa pessoa, talvez você queira, com muita maturidade, dizer: eu vou ficar com esse meu medo, com essa minha dor. Mas o meu amor é maior do que este medo e esta carência. E eu vou, mesmo doendo, mesmo sendo difícil, te libertar um pouco mais. E eu tenho certeza que enquanto você ouve a minha voz, respira um pouco fundo, naturalmente, já pode vir à tona uma pessoa bem próxima, na qual nem que seja um pouquinho, o teu amor está prendendo um pouco. O teu amor, de alguma forma, está aprisionando. E que você pode, sutilmente, com muita aceitação, trazer também ao coração o próprio amor por você mesmo. Sabendo que tudo bem, a minha criancinha tem medo de ficar sozinha. A minha criancinha tem medo que você me deixe. E às vezes eu prendo você um pouquinho. De alguma forma. Um outro aspecto muito importante, e esse é o aspecto contrário à ideia santa da santa liberdade. Como seria se você pudesse olhar para esta pessoa a partir dos olhos de quem acredita profundamente de que o real amor apenas liberta e nunca aprisiona? De que é sim possível o amor a grandes distâncias, de que o amor não tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro, de que o amor não tem a ver com ter você perto de mim, mas sim um sentimento que eu tenho, uma ligação profunda onde nem mesmo
a proximidade ou o que você faz importa. E a gente sabe muitas vezes, né? Um arquétipo talvez mais próximo que a humanidade consiga chegar desse tipo de amor, talvez seja o amor dos pais, é o amor de uma mãe. E a gente sabe o quanto essa relação acontece nas mães, né? E aí falando, gente, essa história arquetipicamente valendo para todos nós, que é o quanto eu consigo, o quanto eu cuido, prendo, o quanto eu tenho medo que você me abandone ou que algo de ruim aconteça com você, e eu vou tentando transformar o amor numa forma de controle, numa forma de rede, numa forma de encapsular. E aí seja na relação dos pais ou da mãe com os filhos, seja na nossa relação com as outras pessoas, que de certa forma são reflexos disso, de alguma forma, nós vamos contra uma outra visão deste ponto chamada de santa vontade. E aí, gente, é ainda mais fundo o que a gente tem que se perguntar, o que realmente nós faríamos pelo amor bem fundo. Quantos de nós não acreditam de alguma forma que querem tirar o sofrimento ou os desafios de uma outra pessoa que está passando por isso? Quantas mães, ou se não todas, não olham para aquele filho que de repente está passando por uma situação difícil, sendo rejeitado, ou sofreu uma perda, e aquilo não dói no coração junto, e a minha intenção humana é ir ali e falar, me dá isso aqui que eu vou passar por você, isso aqui. A mãe faz isso, o pai faz isso. Ou quando a gente ama, nós temos essa tendência. E aí, nós vamos contra uma ideia divina muito fundamental desse ponto. A santa vontade. Eu te pergunto, você tem orgulho? E aqui não um orgulho ruim, mas você tem admiração pelo que você se tornou hoje? Pensa em alguma coisa que você conquistou dentro de você muito profunda, a tua maturidade, ou desafios que você superou em relação a construir-se, a aprender a amar, a aprender a viver. Quantos momentos difíceis, muito difíceis, construíram isso em você? Se você olhasse para trás, aquele abandono que você sofreu lá atrás, ou aquela perda mesmo de alguém amado, por mais dor que ela cause, ou aquela rejeição que você sofreu, ou aquele momento que você até ficou sozinho. Quantos desses momentos construíram você? Em quantos desses momentos foi ali que você, ao lutar, ao abrir, ao chorar, emergiu tempos depois como uma pessoa maior, como uma pessoa mais madura, como uma pessoa mais feliz, inclusive? Agora imagine você tirando dos espíritos livres que você cuida ou que você ama estas oportunidades. Porque você, muitas vezes, não tem a possibilidade ou a capacidade, sem nenhum julgamento aqui, quando eu falo você, eu falo eu também, tá? De se conectar com a santa vontade, de se conectar com quando você vê alguém ali com uma dor ou com um desafio, quando está doendo ali, você simplesmente não se dá conta de que o amor, muitas vezes, não é tirar o problema do outro. O amor não é tirar a dor do outro. O amor não é tirar do outro os desafios aos quais os farão maior. O amor é estar ao lado, sim. O amor é poder dizer, olha, eu estou aqui com você. Mas o amor não é dizer, me dá esta sua dor que eu carrego. Me dá este seu desafio que eu carrego. Me dá este... Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por mim e não pelo outro. Eu estou fazendo pela minha incapacidade
de ver ou de sentir aquela dor, porque eu ainda tenho essa dor dentro de mim. Porque se eu tivesse resolvido espiritualmente, internamente, compreendido a partir dos olhos da santa vontade, que foram estas coisas que me tornaram quem eu sou, que tornaram meu coração mais amplo, mais aberto, mais capaz de amar. Quantos machucados fazem o nosso coração ser mais capaz de amar, não é verdade? Quantas perdas fazem o nosso coração aumentar a sua capacidade de amar? É claro que algumas pessoas vão, através da perda, ficar aí um tempo, um pouco ou muito tempo, perdidas no amargor, no não perdão, mas muitos de nós, fazendo este trabalho de ir contra essa dor, é que eu tenho que encontrar um amor maior. É quando eu estou sozinho, quando eu estou vazio, quando eu estou abandonado, que eu, ao invés de buscar, eu vou ter que encontrar dentro de mim uma capacidade maior de me amar. E é neste ponto que eu desenvolvo o meu espírito. Portanto, Deus só nos deu presentes. Existe uma santa vontade por detrás de tudo o que acontece. E quem somos nós para questionar o que uma outra pessoa está passando? Só que vai doer em nós se for difícil. Se for um filho seu, vai doer em você. Só que por isso o conhecimento é muito importante, entende? Por isso o Enneagrama não vai falar só da virtude do amor, da virtude ele vai falar também da capacidade mental de olhar a partir da santa vontade. Porque nós não somos seres só de coração. Nós não seríamos seres plenos só com o coração. Nós somos seres plenos com o coração aberto, com a mente, com conhecimento e visão e com o corpo firme e presente operando aqui. Então, nós não podemos só ter o amor, nós temos que também saber como as coisas funcionam. E as ideias santas vão ensinar um pouco disso pra gente. No sentido de que eu entendo que me dói, eu estou vendo alguém sofrendo ali e eu sei que através da visão da santa vontade, de que caso eu interfira nisso ou tire daquele outro que eu amo a possibilidade de sentir passar por isso, isso não tem um bom efeito. Entenda, o meu coração quer fazer isso, mas a minha mente iluminada, ela compreendeu por sabedoria de que isso não tem bom efeito. E eu me lembro de que isso não é o amor. Por quê? Porque eu sei que ao tirar daquele que eu amo, o passar por aquilo, eu vou estar tirando dele a possibilidade de fazer sua alma crescer. Inclusive para quando eu estiver indo embora para bem longe, para as próximas vidas, para quando eu me for. E é aí que eu vou ter que exercer o amor. Mas eu preciso saber de como as coisas funcionam. Porque se eu tiver uma crença de que sim, eu tenho que fazer, eu tenho que proteger, eu tenho que tirar do outro todo o sofrimento, é uma maneira de ver o mundo, a realidade, eu vou colher lá na frente uma pessoa que ficou dependente, uma pessoa que eu mesmo vou olhar 20 anos depois e vou falar, nossa, mas ela não tem capacidade de lidar com a vida. Ela não cresceu, ela não abriu o amor. Por quê? Porque não passou por isso. E quer saber mais? A alma dela fica com raiva de você. E isso é uma coisa que para as mães, eu estou usando as mães como arquétipos, tá? Mas vale para todos nós. É difícil das mães entenderem que a alma daquele filho, a alma, não a mente consciente, a alma, quando você faz demais e tira todas as dificuldades dele ou dela, lá na frente, inconscientemente, ele vai ter raiva de você. E vai ter raiva de você e vai ser tão doído porque você vai olhar e falar, mas eu fiz tudo por você, eu só quis o seu melhor. E é verdade, só que você não foi educado na visão de como a realidade funciona. Não basta o coração, você precisa de uma visão de como a realidade funciona. E por que essas pessoas ficam com raiva 10, 20 anos depois daqueles que deram tudo, fizeram tudo, sacrificaram tudo? Porque o espírito não quer isso. Às vezes o ego quer uma vida mais fácil, o ego quer, mas o espírito não quer, porque ele veio para este plano
para poder passar por isso. Ele escolheu muitas vezes passar por isso, muitas vezes, nem sempre. Às vezes não dá para escolher. Mas são essas as oportunidades, você vem para uma existência para que os desafios caiam em você, para que você tenha que purificar teu coração, para que você tenha que ampliar tua mente, para quando você for embora dessa existência, você se tornou um espírito maior. Então, se algo entra na tua frente e quita isso de você, por mais que seja de boa vontade, está tirando de você essa oportunidade. Uma parte dentro da tua alma reconhece isso. E aí o que acontece é, lá na frente, imagina o quanto de culpa tem dentro da psique humana. Eu amo essa mãe, mas eu também tenho raiva dela. E aí só aqueles que fazem, muita terapia, muito mergulho, muita aceitação. E aí vale a live da semana passada. A gente precisa passar pelos 9. Para entender que tudo bem, isso também é normal. Isso também é normal. Isso faz parte da condição humana. E está tudo bem como é. A questão é, entenda, não é assim que funciona. E por isso eu escolhi fazer uma série de lives sobre as ideias santas. E não só sobre as virtudes do coração, que já tem no nosso canal algumas. Porque é importante entender como ser humano, um trabalho é no coração, o outro é na mente. Se a tua visão não entender as relações de causa e consequência, se ela for fechada, você vai colher, e aqui no raio 2 isso aparece profundamente, frutos que não eram o que você queria, mesmo tendo amado. Porque não basta o amor, olha que faz muita... Mas a sabedoria tem que vir junto. Sabedoria. E portanto é preciso, e você pode pegar um instrumento como esse, que é o Enneagrama, e passar sua vida inteira nele, como eu faço há quase 20 anos. Não é um instrumento para um dia, mas é um instrumento para uma vida inteira. Aspectos diferentes para você olhar, para você se policiar, para você entender, para você olhar e o que é o aspecto da santa vontade. É claro que existem as ideias santas, eu poderia falar de aspectos extremamente poéticos dela, como são as definições, mas eu escolhi fazer essas 9 lives nas ideias santas de aspectos mais humanos delas, aspectos mais possíveis para nós. Então, olhar para a santa vontade e naquele momento que eu vou interferir em qualquer coisa que tenha vindo de uma vontade maior do que a minha ou da vontade do outro, porque interferir na vontade do outro também é uma interferência à santa vontade. Quando aquele filho, não tem como não usar a relação mãe, pai e filho, quer fazer aquela coisa que você vê que não vai ser a melhor. Claro, aqui tem um limite, entre a capacidade de escolha e tal, mas em algum momento já está se tornando maior ou mais adulto e você sabe que aquilo muitas vezes vai trazer uma forma de perda ou de sofrimento e aí até que ponto a gente interfere, até que ponto a gente só senta e vai dizer, olha, não é o que eu faria, mas se acontecer alguma coisa eu vou estar aqui, tá? Então não é simples e por isso nós temos que operar com coração e mente. Por quê? Porque eu começo a entender que se eu interfiro demais, claro, demais, na vontade do outro, inconscientemente ele também vai ter raiva de mim. E quem não pode dizer se aquela experiência que iria acontecer não seria a experiência que mudaria a vida daquela pessoa? Eu tenho que agradecer demais os meus pais, de certa forma. Eles me deixaram fazer coisas que eu não sei se eu deixaria os meus filhos fazer. Eles respeitaram escolhas minhas que me fizeram, eu mesmo, me coloquei em situações que me geraram muita dor, muito sofrimento, muita perda. E foram algumas dessas que me fizeram, inclusive, trabalhar com o que eu trabalho hoje. Foram algumas dessas que me fizeram ir parar numa terapia e aprender, há 20 e poucos anos atrás, que eu tinha que cuidar do meu coração, que eu tinha que cuidar de mim.
E é como minha terapeuta falava, olha, Nicolai, que bonito, por ter que aprender a cuidar de você, você agora tem um coração para cuidar das pessoas. Você desenvolveu uma maternidade para cuidar das pessoas dentro dos espaços e dos retiros. Mas eu sinceramente não sei como eles conseguiram me permitir fazer tantas coisas que claramente, né, iriam dar problemas ou coisas erradas ou dificuldades e gerariam. E isso é fonte de muito do que eu me transformei, de muito do que eu tive que ir atrás, de muito do que eu tive que ler, aprender, crescer, dos cursos, dos desenvolvimentos, do trabalho. E em nenhum momento, gente, eu estou dizendo que isso é fácil. Eu mesmo tenho uma característica de um pai um tanto quanto protetor. Mas é para isso que servem essas lives, é para isso que serve o Enneagrama, é para isso que serve a gente se lembrar. Porque a gente traz à luz a consciência do que funciona e do que não funciona. Porque a gente presta mais atenção, a gente vai tentar fazer um pouco diferente. Não porque seja fácil, tá? Mas porque nós compreendemos o efeito. Isso não vai ficar fácil, mas você vai compreender que, olha, se eu fizer isso lá na frente vai dar problema. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é eu lidar com a minha dor, com o meu medo, com a minha dificuldade, mas fazer o que é melhor para você. E não fazer aquilo que me deixa mais aliviado, fazer aquilo que me deixa mais seguro, porque aí sou eu comigo e não eu com o outro. E muitas vezes isso só de novo, é sempre amor, mas amor aos olhos da ignorância vai causar efeitos que não são bons. E as ideias santas, elas vão fazer com que a gente desenvolva uma capacidade de ver a vida de uma forma mais sábia. E dentro das relações da santa vontade e da santa liberdade, no raio 2, nós desenvolvemos uma visão mais sábia da realidade em relação às nossas relações de amor e cuidado, em relação às nossas relações de amor e carinho. E isso, gente, é tão, mas é tão, mas é tão, tão, tão importante. Tão importante. Um grau que a gente mexesse nisso dentro de quem está perto de nós, meu Pai do céu, faria uma diferença na humanidade absurda. Então, de alguma forma, meu convite para vocês aqui, dentro da santa vontade, da santa liberdade, não é para fazer grandes coisas, mas é para saírem dessa conversa, de repente, se perguntando: o que eu posso fazer essa semana? Com quem? O que está acontecendo na minha vida hoje, na relação com alguma pessoa, seja eu aquele que está sendo preso, seja eu aquele que está aprisionando, uma corrente sempre prende dos dois lados. O que eu posso fazer um pouco essa semana, com quem e aonde, soltar um pouco mais, mesmo sendo difícil para mim, porque esta live, porque esta conversa, porque a minha sabedoria que eu estou adquirindo aqui, que é intuitiva, que você ouve, você sente lá no fundo do coração que é real, não é porque eu estou falando. Como que eu posso, por sabedoria, e uma vez tendo a luz, não tem mais como operar na escuridão, como fazer aquilo que é difícil até mesmo para mim, um pouquinho, porque eu compreendo por sabedoria de vida de que isso é o melhor e de que lá na frente é isso que produz a vontade de Deus, é isso que produz a liberdade em tudo que há. E que lá na frente eu vou agradecer muito por isso, porque essa dor que eu vou ter ficado no meu coração, eu não vou jogar no outro nem na relação, aí eu vou ter que cuidar dela, vai ser difícil para mim. Talvez eu tenha que procurar um terapeuta, ou conversar com alguém, ou meditar, ou simplesmente chorar. E isso vai me fazer crescer. E aí daqui a alguns anos eu vou olhar aquela pessoa, aquele filho, crescido, liberto, desenvolvido, tendo passado por aquilo, e eu vou, sabe o que eu vou sentir? Valeu a pena. Valeu a pena.
E não vai ter raiva de mim. Vai ter nossa, muito obrigado por ter me deixado passar por isso. Muito obrigado por ter suportado dentro do teu coração a dificuldade de me deixar fazer isso. Mas isso para o nosso espírito promoveu a liberdade para ambos, promoveu o desapego. E aí a gente vai aprendendo que quanto mais a gente faz as coisas em sabedoria, mais nós estamos construindo a melhor possibilidade de vida para todos. Eu não vou ver isso hoje, talvez o que eu vejo essa semana ou esses meses seja ainda mais solidão dentro de mim, mas eu vou ver isso em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque o que eu faço como sabedoria na vida são plantações, são sementes que eu coloco embaixo da terra. Eu não vejo o fruto das sementes hoje, mas imagine se eu começo a treinar. É isso, toda a prática do Nia Coaching espiritual é essa, como a gente aprende lá no programa. Quais são as práticas que eu posso fazer na mente, no coração, para que essa seja a plantação que eu crie de alguma forma. Então eu vou convidar vocês para uma meditação, um mergulho final. Espero que vocês continuem mergulhando nessas palavras que vieram intuitivamente aqui hoje. Eu mesmo vou fazer isso com certeza. Ao longo de todos esses dias, de toda esta semana, e que de uma forma prática isso produza efeitos nas pessoas que você ama e no ambiente ao redor. Então eu te convido a fazer algumas respirações profundas. Talvez você queira fechar os olhos. Isso. Com muita amorosidade, com muita delicadeza no coração, você pode ir deixando o teu espírito se assentar bem sobre o seu corpo físico. E você pode aos poucos sentir os pés aqui, agora, neste lugar, neste momento do tempo. Você pode sentir as suas pernas, talvez até mesmo colocando as mãos nelas para verem como elas são reais, como eu estou aqui agora, como esse corpo está aqui agora, quente, denso, pesado, postado neste momento do tempo. E você pode também trazer a atenção e sentir a barriga, as costas e cada vértebra da coluna, cada centímetro quadrado de toda a pele do seu corpo, tocando o ar aqui fora, a temperatura do ar, cada centímetro do teu corpo tocando esse ar. E nessas respirações profundas, o meu pulmão está aqui, as minhas costelas estão aqui, a minha barriga. Eu estou aqui e agora. Isso. Muito bem. Ao som da minha voz, me acompanhando numa contagem de 10 até 0, aonde em cada número desta contagem, uma parte do seu coração se solta mais para o amor. Como se houvessem laços, correntes ou pequenos fios, de alguma forma enredando pessoas ao redor das tuas emoções. Em algum momento desta contagem é como se magicamente esses laços fossem soltando. E por mais que haja medo do vazio, do abandono, lá de um espaço ainda mais fundo do coração emerge um amor muito mais profundo, muito mais incondicional, que seria capaz de deixar isso acontecer, mesmo que o teu coraçãozinho humano tenha dificuldades. Em algum momento desta contagem, é como se véus fossem sendo retirados dos teus olhos, como se lá de dentro dos olhos físicos mesmo, uma fumaça fosse saindo e você de repente, mesmo com os olhos fechados, os olhos físicos, vai de alguma forma poder ver a realidade de um jeito muito mais amplo. Como seria ver a vida através
da santa vontade de que tudo tem uma vontade maior por detrás. E talvez você queira aplicar aquele relacionamento seu. Será que eu estou respeitando a santa vontade? Como seria se hoje, agora, neste dia, nesta semana, eu pudesse ver isso pelos olhos da vontade divina por detrás? E que eu pudesse, ao ver isso, decidir então respeitar a vontade maior do que a minha, que está por detrás disso. Como seria se eu pudesse então olhar para essa relação e respeitar que todos os meus atos de amor devem promover o libertar-se até de mim. E por mais que isso me doa e que seja difícil um pouco, eu consigo ver com clareza que assim é. E o convite que eu faço para você nesta contagem de 10 a 0, quanto mais você se aprofunda nesse coração e nesta visão, com mais clareza você vê. E quando eu chegar ao 0, e eu fizer aí 3 minutos de silêncio do tempo do relógio, que são como anos, vidas, na mente inconsciente e no tempo que não tem tempo, você possa trazer aquela pessoa, aquelas pessoas à sua frente, em energia, em espírito, e simplesmente ver esta relação a partir de um olhar que a tudo deixa livre e de um olhar que respeita a vontade de Deus muito maior do que a nossa. E enquanto isso acontece nesse silêncio, o teu coração respira e solta laços. E algo muito mágico acontece no aqui e agora. Vai trazendo essa pessoa talvez à sua frente na contagem de 10, 9, 8. Enquanto a respiração se torna mais profunda, mais amorosa e mais delicada no centro do peito, e o teu coração se torna mais vulnerável, mais sensível, mais presente em 7, 6, 5. E os teus olhos passam a ver a realidade. Como seria? Como seria se agora em você se pousasse um anjo e você passasse a ver a humanidade e aos outros com os olhos de que o amor deixa livre, o amor deixa ir e vir, e que por detrás de toda a dificuldade ou sofrimento, ou vontade e livre-arbítrio do outro existe a santa vontade divina, e de que sabedoria é um grau a mais eu como ser humano perceber isso agora da minha forma, de uma forma que liberta. 4, 3, trazendo à sua frente. 2, ampliando a tua visão da vontade divina por detrás da minha pequena vontade e da pequena vontade dos homens. Não há nada que aconteça que não faça parte desta vontade. Curando, ampliando, ressignificando em 3, 2, 1, que os santos olhos se coloquem sobre os seus olhos e você finalmente veja. E eu vou voltar a falar em 3 minutos do tempo do relógio. 0. 0. E soltando os laços do coração que te prendem. O amor não tem a ver com laços. Olhando para esta pessoa, sabendo que por detrás de tudo há uma vontade muito maior do que a nossa. O que isso muda nesta relação?
Muito bem. E na minha contagem de 1 a 5, o teu coração pulsando nesse amor mais solto e profundo, e os teus olhos vendo as relações com as pessoas de uma nova forma. Você também talvez queira se perdoar por qualquer coisa que você tenha feito diferente disso, por qualquer consciência que você tenha tido de que aprisionou ou tomou decisões e ações que no fundo não libertaram, mas que estavam simplesmente cuidando da sua própria carência e vazio. Você ainda assim é capaz de usar o raio 1, a aceitação e o perdão, e usar o raio 2, o amor incondicional, sabendo que até isso também fazia parte de uma santa vontade. E que de alguma forma nesta contagem, enquanto você retorna presente, sentindo cada parte do seu corpo e olhando aqui nos meus olhos, você se dá conta que ao longo desta semana e do dia de hoje, os olhos que olham as relações com quem você ama já não serão os mesmos. Que de uma forma ou de outra, algo de muito diferente neste olhar de vontade maior, de liberdade, vai pousar sobre as pessoas e sobre as relações nesta santa semana para você. 1, 2, 3. E que o manto de Maria e que os olhos de São Francisco, os olhos da liberdade, possam cair de forma muito prática, muito concreta, muito simples sobre cada um de nós nesta semana. Que assim seja. 3, 4, 5. E dessa forma eu me despeço desta segunda live das Ideias Santas do Enneagrama, nessa série de 9 segundas-feiras, com muita gratidão por tudo que nós permitimos que nos fosse ensinado como sabedoria através deste raio, desejando que você se aproprie e que veja os milagres acontecendo ao longo desta semana, pois hoje é um dia perfeito para milagres. E essa é uma semana perfeita para milagres. E que assim seja. E assim eu desejo um grandíssimo beijo para todos vocês. Lembrando, quem quiser assistir lá o Raio 1 da semana passada, está aqui no Instagram, mas está também no YouTube, do Núcleo da Consciência. Um grande beijo no meu nome, grande beijo em nome da Thaís. E aqui seguimos. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês aberto, para quem quiser mandar uma mensagem sobre esse raio, uma sabedoria, uma percepção que teve, ou mesmo só agradecer, para eu ter o meu momento aqui, não me sentir tão sozinho assim falando, né? Então, Miriam, gratidão, Karine sempre por aqui, grande beijo, Anne Caroline, Mari, já bem-vinda, querida, Márcia, muita gratidão aí pelos alôs aí e pelos beijinhos. Wilce, seja bem-vinda. Conceição, Nádia, gratidão. Raquel, beijo para Minas. 3 beijinhos aí sempre. Nelson, querido. Helena, Eliene, Eli, Espírito Santo. Valquíria, Neiva. Oi, Ana. Floripa, bom dia de frio que deve estar aí hoje, hein? Michele, Marine, gratidão, que seja importante. Elcia, gratidão a todos vocês, tá? Amor. E vocês nesses 8 com flecha 2 aí, que tenha sido útil para todos vocês. Ademar, um beijo no coração de vocês e até segunda-feira que vem, às 8 horas no horário de São Paulo, Brasil, ao meio-dia no horário de Lisboa, em Portugal. Um mergulho
na Santa Esperança, no Santo Fluxo, como eu gosto de chamar, na Santa Lei, os aspectos da sabedoria de vida do raio 3. Tá bom? Beijinho, gente. Até semana que vem.